Sabemos que os dois temas a serem tratados na Conferência Oficial Rio+20 são justamente economia verde e governança internacional. Em relação à governança internacional, eu particularmente não tenho grandes expectativas. Acho que o momento não poderia ser mais desfavorável, haja visto que sucede nesse momento na zona do euro, na União Europeia, que são, mal que bem, as formas mais avançadas de governança supranacional que nós temos nesse momento no planeta, e também o advento das eleições dos Estados Unidos, como uma das partes que tem esse hábito de atacar a Organização das Nações Unidas e até acusá-la de querer assumir o controle subreptício dos Estados Unidos. Então o momento é muito favorável. Por outro lado, a economia verde é de fato a bola da vez no mundo, porque está claro que trata-se de uma resposta para a crise econômica e está claro que não se pode continuar fazendo economia como as usual, né? E esse tema, ele é de fato o tema que ocupa um lugar central no debate planetário sobre economia, sustentabilidade, relação entre ecologia e economia. Por outro lado, nota-se, sobretudo aqui no Brasil, um debate muito atrasado sobre essa questão, né? Existem pessoas que têm dificuldade de se situar nas discussões do século XXI e buscam refúgio em polarizações ideológicas do século XX para poderem se situar e de alguma forma se sentir de alguma maneira participando da Rio+20. Então, aquela questão de que, na verdade, a economia verde é a nova face do neoliberalismo, ou de que a economia verde seria um mero expediente de determinados países para avançarem na sua agenda comercial. Em relação a esse último aspecto, pode até ser que alguém ocorra isso, mas, pelo amor de Deus, a economia verde tem um escopo muito mais vasto do que isso. Nessa comissão, e aí com a relatoria do nobre colega Eduardo Azeredo, a minha presidência, e os nossos outros integrantes, nós já no ano passado fizemos uma discussão de recomendações que nós gostaríamos de ver incluída na proposta brasileira para a Rio+20. E, nessa ocasião, em relação à economia verde, nós ressaltamos, sobretudo, 4 pontos fundamentais. Primeiro, a necessidade de revisão do PIB, como um indicador maior do desenvolvimento, totalmente inadequado. A ideia de que é necessário atribuir valor econômico a serviços prestados por ecossistemas. A ideia de que é necessário reformar os sistemas tributários nacionais e, eventualmente, instituir também uma taxação internacional, no sentido de substituir tributos regressivos, no caso das tributações nacionais, tributos regressivos e subsídios regressivos, por uma tributação e um sistema de subsídios mais vinculado a maior ou menor intensidade de carbono de determinada atividade econômica, e, finalmente, aquilo que nós poderíamos apelidar de um New Deal verde planetário, que é a recomendação de um grande investimento público por parte de governos e bancos multilaterais em inovação tecnológica visando baratear radicalmente o custo das energias limpas, em atividades de reflorestamento em grande escala, em atividades de saneamento e em reformas da infraestrutura de transportes em todo o mundo. Então nós pensamos aqui nessa subcomissão que simplesmente a adoção desses 4 pontos singelos como princípios, porque ao contrário da Rio92, as duas grandes discussões da Rio+20 estão no início de um ciclo e não no final de um ciclo. Então, se apenas conseguíssemos consagrar esses princípios, mais a ideia das chamadas metas de desenvolvimento sustentável,
desde que a gente consiga, de alguma forma, harmonizar isso com as metas anteriores, a Agenda 21 e as metas do milênio. Então, essas duas coisas, os 4 pontos mais as metas, já seriam um fator importantíssimo de avanço dessa conferência oficial no campo da economia verde. Então, eu gostaria de explorar, Sérgio, a nossa discordância em relação à questão do PIB. Porque você, como economista, e passou a vida toda trabalhando com ele, então gosta do indicador, mas eu queria fazer algumas observações. Eu gosto sempre de citar uma metáfora muito interessante que foi levantada pelo nosso colega Eduardo Azeredo, que estava aqui presente, teve que se retirar, mas ele, numa das reuniões dessa comissão, ele ilustrou muito bem um dos problemas que pegam profundamente com o PIB, pedindo para visualizar a ilha de Hispaniola. A ilha de Hispaniola, nós sabemos, tem 2 países, a República Dominicana e o Haiti. Ao longo da sua história, a República Dominicana mal que bem preservou as suas florestas e o Haiti desmatou completamente seu território. E hoje o Haiti é o país mais pobre das Américas, disparado. Mas o que acontecia na época que o Haiti promovia esses mega desmatamentos em termos de cálculo do PIB? Evidente que o PIB do Haiti estava lá em cima e o PIB da República Dominicana estava embaixo. Mas isso reverteu em crescimento, mesmo em crescimento econômico futuro, já não falo nem em desenvolvimento social, já não falo nem em um desenvolvimento econômico equilibrado, mas mesmo o crescimento mais bruto, digamos assim, o simplesmente quantitativo, ele pode ser comprometido por políticas desse tipo, e, no entanto, enquanto elas estão acontecendo, o PIB está crescendo. Os acidentes de trânsito, a mortandade no trânsito, ela joga o PIB para cima. Então, o Stiglitz, que é um prêmio Nobel de economia, junto com uma equipe de primeiríssima qualidade, foi encomendado alguns anos atrás pelo presidente Sarkozy para fazer um estudo. Eu tive realmente a paciência de ler aquele negócio, é um catatal desse tamanho, graças a Deus escrito em linguagem bastante acessível, não está em economês, e então, para mim, bom, primeiro salta aos olhos que aquele calhamaço ele não é aplicável ao PIB da forma com que foi concebido, porque os Stiglitz e a sua equipe levantam demasiadas variáveis que teriam que ser incorporadas ao PIB, inclusive com a situação de que a grande maioria dos países, sequer no seu sistema de contabilidade nacional, nesse momento tem a capacidade de registrar essas variáveis. Mas penso que pelo menos a incorporação de uma variável ambiental ou duas, e uma variável social ou duas ao PIB, seria absolutamente fundamental. Porque embora o que você coloque seja verdade, de que do ponto de vista estritamente acadêmico o PIB é neutro, ele mede o crescimento quantitativo da produção, digamos assim, em última análise. Mas o fato é o seguinte, que o PIB passou a ser considerado politicamente a grande referência do desenvolvimento econômico dos países. Então os governos ficam apavorados com o seu PIB baixar, ficam eufóricos com o seu PIB subir, e muitas vezes isso tem pouco a ver, não só com a questão social daquele país em específico, como sequer com as suas possibilidades de desenvolvimento futuro. Que aquele crescimento do PIB naquele momento esteja prometendo um desenvolvimento, mesmo quantitativo, futuro. E eu acho que a Conferência Rio+20 ela é uma oportunidade, de fato, para contestar essa questão. Que eu acho que o caminho seria incorporar uma ou duas variáveis do relatório Stiglitz no cálculo do PIB e adotar isso como, de fato, o PIB. E não manter o PIB exatamente como está e ter aí um outro indicador mascote que serve para a imprensa usar para determinados artigos e tudo, mas que o mundo oficial praticamente não toma conhecimento. Então isso é a observação que eu queria fazer. Uma segunda observação em relação
àquele conceito que nós discutimos, que é o conceito do New Deal verde, eu vejo que aqui tem dois aspectos. Eu acho que é um investimento governamental, sim, público, dos Estados, no mundo todo, que, evidentemente, apoiado por um investimento que eu consideraria também público das agências multilaterais. E penso que aqui existe um outro aspecto que vai precisar ser discutido, que é de que forma você consegue atrair esses trilhões que hoje se encontram na especulação financeira internacional. Numa época em que os governos têm pouco dinheiro em caixa, mas há recursos abundantes na finança internacional, especulativos, e na mão de fundos de pensão, na mão de venture capitals, na mão dos próprios bancos de investimento, enfim, na mão de uma gama relativamente variada de agentes, mas eles estão aí como uma nuvem flutuando, causando esses sobressaltos econômicos aí que a gente tem visto. Qual seria a maneira, eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão que não quer calar, qual seria a maneira de tentar atrair esses capitais da especulação para uma economia produtiva de baixo carbono? Acho que esse é o grande desafio, porque o que eu chamei aqui de New Deal verde, ele não é suficiente, dado ao fato de que os governos, nesse momento, têm uma disponibilidade relativamente escassa de recursos. Então, como seria isso? Uma taxação, uma taxa Tobin, uma taxa internacional do carbono, estímulos, a criação de toda uma nova arquitetura financeira internacional, uma espécie de Bretton Woods do baixo carbono. Isso é possível? Isso é o caminho? Então, eu acho que são questões que são extremamente pertinentes e que se colocam. E, finalmente, na questão do combate à pobreza e dessa nossa euforia nossa e dos chineses e, de alguma forma, também dos hindus, dos avanços que foram dados nos últimos anos contra a pobreza, eu acho que foram avanços extremamente importantes. Agora, quando a gente diz que a classe média do Brasil aumentou em 30 milhões, ou que a classe média da China aumentou em 400 milhões de pessoas, eu acho que é necessário ter apenas uma cautela significativa, que o aumento da capacidade de consumo das pessoas e da família não significa necessariamente que elas passaram a incorporar uma classe média, na medida em que existe uma série de fatores de educação, culturais e de infraestrutura que ainda puxam esse vasto contingente de população, quer no Brasil, quer na China, quer na Índia, para trás. Então, na verdade, o que houve foi um aumento de consumo bastante acentuado dos mais pobres. O que é, evidentemente, uma situação que pode até ser reversível. O que é irreversível é quando os pobres atingem um nível de educação, um nível cultural e passam a morar dentro de um contexto de infraestruturas básicas que, de fato, qualificam a sua vida cotidiana. O simples aumento de consumo, ele é bom, ele é importante, não é trivial, mas ele não é suficiente para indicar, digamos assim, uma conquista definitiva no combate à pobreza.